Vamos lá para a Unimed. Ontem eu conversei com a equipe da Unimed Piracicaba falando sobre a excelência no atendimento. Muito importante isso. Todo o planejamento está sendo feito por conta do Covid e toda a segurança. As pessoas que precisam ir ao hospital, que precisam ser atendidas por emergência ou consultas, né? Elas são isoladas das pessoas com diagnóstico de Covid. Tudo isso vai ser explicado agora no nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E para conversar um pouquinho sobre o Centro de Excelência Médica, eu convido a Elaine conosco aqui para participar ao vivo. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Tudo bem? Boa noite, Neto. Tudo bem. Vamos falar um pouquinho, então. Eu queria que você me falasse como iniciou, então, o Centro de Excelência Médica da Unimed. Bom, em julho de 2018, com a implantação da governança clínica, que vem com o papel aí de definir as boas práticas, as melhores práticas e condutas para serem estabelecidas aqui dentro do Hospital Unimed, foi criado, né, com base na governança clínica, estabelecido 2 pilares. E um deles é o Centro de Excelência Médica. E o Centro de Excelência Médica, ele vem com esse papel, né, de elaborar e desenvolver protocolos e condutas para se tornarem as práticas e as melhores referências a serem executadas por toda a equipe aqui no hospital, visando esse atendimento de excelência e de qualidade prestadas aos nossos beneficiários, médicos e colaboradores. O Centro de Excelência também vem com, né, um papel muito importante aí no monitoramento, né, na execução dessas práticas, no controle dos regimentos e nas comissões médicas. Muito interessante, né? A gente destacando aqui, né, todo o trabalho que é feito com a Unimed Piracicaba, a gente sabe dessa importância. E eu vou conversar aqui também, né, aproveitando para conversar aqui no programa Piracicaba Agora, eu quero chamar a Jaqueline Libardi, ela que é enfermeira do Centro de Excelência Médica, para mais detalhes. Muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Boa noite, Jaque. Tudo bem, graças a Deus. Jaque, vamos falar um pouquinho, eu queria que você, a sua composição profissional, né, dos atuantes aí, do fluxo, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente se inteirar um pouco mais. O Centro de Excelência Médica é composto por uma equipe multidisciplinar, por médicos de diversas especialidades, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, biomédicos, entre outros. Todos eles atuam em modo a fazer análise de desfechos clínicos, por meio de controle de eventos, NIRMIS, através também das comissões, auditorias presenciais nos setores e também por meio de auditoria nos prontuários dos nossos pacientes. Também através de análise de indicadores, demandas também advindas do planejamento estratégico, sempre focando nos processos da nossa instituição. Perfeito. Jaque, queria que você falasse também um pouco a respeito do objetivo, né, do CEM, que é o Centro de Especialidades Médicas. O nosso objetivo é alcançar a máxima eficiência na atuação na assistência à saúde aos nossos beneficiários, através dos desfechos clínicos, dos quadros clínicos dos pacientes, apresentando uma segurança máxima dos processos, também atendendo as expectativas dos nossos beneficiários e também melhorando a saúde da nossa população. Perfeito, perfeito. Muito bom. A gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na sequência, vamos receber o doutor Daniel, que é membro do Centro de Excelência Médica aqui conosco, né? Para tirar mais dúvidas. Então não saia daí, é um rápido intervalo, a gente já volta já. Mudamos o conceito de tempo. Isso nos transforma e nos projeta uma nova forma de agir. Unimed Piracicaba. Uma história com começo, meio e vida.
Voltando com o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Hoje estamos falando sobre o Centro de Excelência Médica. Eu convido agora para a gente conversar um pouquinho o Dr. Daniel Valim, membro do Centro de Excelência Médica da Unimed. Boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Boa noite, doutor. Muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os protocolos do Covid. Acho que é interessante a gente dar também essa informação para a população que assiste o programa Piracicaba Agora. A gente acompanhou tudo que foi feito, está sendo feito pela Unimed, né? Todos os critérios, mas é bom a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Pois não? Em os protocolos do Covid, hoje nós temos aqui na Unimed um manual que consta com mais de 40 protocolos. A ideia desses documentos que a gente implementa aqui no hospital é tentar manter uma linha de cuidado para o paciente que seja uniforme, para a gente manter uma qualidade de atendimento para todos os nossos beneficiários. E esses protocolos, eles agem desde o momento que o paciente chega no nosso hospital, desde o primeiro atendimento, desde o quadro suspeito, até os quadros mais complexos, os pacientes que encontram-se internados em unidade de terapia intensiva, até os cuidados mais específicos desses pacientes. Daniel, e em relação ao cenário, né? Queria que o senhor comentasse também um pouquinho a respeito de como está sendo esse cenário atual, né? E como o SEM está se envolvendo. Infelizmente, a gente está numa fase ainda de uma crescente muito grande, tanto do número de casos suspeitos, confirmados, quanto da necessidade de internação desses pacientes. Somente no mês de junho, nós tivemos praticamente 3 vezes o número de casos confirmados que nós tínhamos tido até o final de maio. Então, a demanda desse paciente está aumentando demais. E o objetivo do Centro de Excelência Médica, nesse caso principal, hoje em dia, é basicamente 2. O primeiro é fazer análise epidemiológica, ver como está andando os números do Covid, para que a gente possa nos preparar aqui dentro do hospital, aumentar o número de leitos, aumentar a equipe, treinamento de todos para manter esse atendimento uniforme. E outra coisa que é um desafio para a gente aqui também no centro é manter atualizadas as informações médicas, né, os tratamentos que estão aparecendo, as propostas de tratamento, e a gente manter atualizado, né? Então a gente tem essa equipe que está fazendo estudo diário e atualizando diariamente os protocolos para tratar melhor esses pacientes. Uhum. Agora... E além disso, a gente conseguiu montar aqui no Centro de Excelência um banco de dados muito grande, junto com a Universidade Corporativa e outros núcleos de governança, que é um núcleo de informação e de treinamento. A gente possui mais de 300 treinamentos aí que encontram-se à disposição dos nossos beneficiários e também da nossa equipe técnica. Agora, Daniel, é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque é uma doença que ela está envolvida com comportamento social, né? Quer dizer, a orientação de todos os médicos, todos os cientistas, é o isolamento, né? É ficar isolado, não ter contato. E como ela trata, como essa doença, ela muda, né, a intensidade dela de contaminação com o trato social, a Unimed ela tem esse parâmetro e a preparação, né, que antecede isso. Nós tivemos aí as 2 tendas, né? A segunda tenda sendo produzida também, já visionando aí a possibilidade de um aumento, e é exatamente o que você está falando. Quer dizer, todo o preparo da equipe, todo o preparo do espaço físico da Unimed, ela vem de acordo com o comportamento social de frente a essa doença. E isso também é o diferencial, né, doutor? Falando um pouquinho sobre isso, eu queria que você destacasse todo esse preparo que é feito por toda a equipe, né? Desde do primeiro atendimento, ali, o acolhimento, né, na recepção, até uma internação na UTI. Tudo isso vai no comportamento social diante dessa doença, né? Isso é o que você falou, a coisa mais importante que a gente tem batalhado aí na doença. E o Centro de Excelência, ele vem justamente nessa linha, de fazer o dimensionamento do número de clientes que vão prestar o nosso serviço. Essa tenda, a duplicação da tenda foi uma estratégia baseada nesses números que nós tivemos. Hoje nós temos internados aqui no hospital 23 pacientes, sendo que 9 deles encontram-se em unidade de terapia intensiva. Graças a Deus a gente se encontra numa situação até que relativamente confortável, embora uma demanda muito grande na tenda, mas a gente ainda tem uma capacidade de expansão grande. Então, a Unimed, a gente está se planejando, a gente já tem alguns planos necessários para a gente
atender de uma maneira adequada todo mundo que necessitar. Isso tanto em enfermaria quanto em casos mais graves que necessitam de UTI. Uhum. Perfeito, perfeito. Doutor Daniel, a gente agradece a sua participação aqui no programa. Muito obrigada, viu? E agora, Neto, a gente vai conversar também com o Dr. João Paulo Mainardi, ele que é cirurgião torácico da Unimed, é médico responsável pela governança clínica. Boa noite, Dr. João Paulo, já está aí conectado? Boa noite, Neto, boa noite, Maria, boa noite. Boa noite. Pode falar. Doutor, queria que o senhor agora colocasse para a gente, né, quais são as orientações que são passadas justamente para os beneficiários. Tá. Bom, o que a gente tem que falar para os beneficiários é basicamente, depois de tudo isso que vocês ouviram, né, esses relatos da nossa equipe, dos nossos membros da equipe, tranquilizar o beneficiário que nosso hospital ele está sendo todos os dias sendo mudado para atender a demanda dos públicos, né? Então a gente tem uma orientação específica de acordo com o nível da epidemia, né? E essa equipe que foi criada exatamente para atender essa demanda, né, está em intensa mudança e a gente está tentando dar um caráter cada vez mais acadêmico a isso, né? Então, não é basicamente por... a gente não acha as coisas do nada, né? A gente estuda diariamente, temos reuniões, né, para saber como que está sendo o nível de epidemia, como que está os nossos beneficiários, como está esses beneficiários na tenda. E a partir de então a gente consegue traçar mais ou menos o perfil dos pacientes, principalmente com necessidade de internação. Então, hoje na cidade, o Covid está epidêmico, né? Está cada vez aumentando mais, né? A gente percebe pelos boletins diários que são enviados pelos meios de comunicação. Então, mas graças a Deus a gente tem visto que os casos graves, proporcionalmente, não estão aumentando tanto, né? Já tivemos um momento muito, muito grande de casos, mas que precisam de internação, ele diminuiu bastante em relação ao número de casos graves, né? Casos confirmados. Mas a nossa grande preocupação, além de orientar a população, né, sobre os sinais clínicos, tentar fazer o diagnóstico, orientar sobre a higiene, sobre o isolamento social, principalmente quem mora com pessoas de alto risco. A gente tem o desafio de tentar descobrir com brevidade os pacientes que vão evoluir mal, né? Quando a gente consegue intervir com antecedência, a gente consegue um resultado melhor. O nosso resultado está muito bom, né? Em relação a outros serviços que a gente conhece no estado, no Brasil, a gente tem um resultado muito bom de performance. Então, eu acho que esse é o caminho. Agora, interessante, né? Em cima do que você falou, João Paulo, porque o paciente, né, que ele deu diagnóstico com o Covid, mesmo ele estando bem, ele vai para casa, mas a Unimed, ela continua monitorando esse paciente, esse associado, né? Porque a gente fala aqui, a gente falou na semana passada, eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, todo o equipamento separado realmente, desde o momento que chega da triagem, né, é feito o diagnóstico ou necessário a internação, o elevador, as passagens, a UTI, são todas elas separadas no Hospital Unimed, né? Isso vale a pena a gente destacar para o usuário da Unimed, para o associado da Unimed, mas para toda a população entender. São protocolos que a Unimed ela segue de segurança desde o momento que ele passa pela tenda, né, até o momento, se caso venha a ocorrer de ser internado numa UTI, a UTI é separada, o elevador de acesso até a UTI é separado. São todos esses protocolos de segurança, não somente para os associados da Unimed que
vão ao teu hospital, mas até mesmo para a equipe médica, né? E a segunda coisa que eu gostaria que você falasse é a respeito disso, do paciente que, quando deu o diagnóstico, ele continua sendo monitorado na casa. Vamos falar sobre esses dois pontos, por gentileza. Exatamente. Então, desde que a gente começou a aparecer o caso aqui para a gente, até antes disso, a gente dividiu o hospital basicamente em dois, né? Tem o hospital para tratamento de pacientes com Covid, né? Que é totalmente separado, né? As alas totalmente separadas dos outros pacientes que continuam ficando doentes. As doenças continuam mesmo com o Covid, o paciente continua infartando, continua tendo cirurgias abdominais de urgência, continua tendo AVC, então isso aí não pode parar. Mas a gente tem que proteger esses pacientes também de se infectarem, né? Então, toda a equipe, não só a área física, mas a equipe, ela está separada para tratar esses pacientes, né? Então, se hoje você precisar, eventualmente, ter que fazer uma cirurgia de urgência na Unimed, pode ficar tranquilo que você vai tá atendido num ambiente totalmente separado e os riscos de se infectar com a doença é muito baixo, né? Então a gente teve esse cuidado mesmo, elevadores separados, enfermaria separada, UTI separada. Recentemente a gente fez uma ampliação da nossa UTI, a gente mudou a UTI, mas a gente conseguiu manter totalmente ela isolada de outros setores, né? Então, quando o paciente vai fazer uma tomografia, por exemplo, precisa fazer uma tomografia, todo aparato da tomografia é paralisado para esse paciente fazer, depois quando ele sai, é todo higienizado de novo, né? Então, isso daí está sendo feito com bastante cuidado mesmo, é uma meta muito importante nossa. E em relação aos pacientes que são monitorados, né? Então, a gente tem na nossa mão, né, todos os casos, né, que foram positivados aqui pela nossa vista, pela nossa tenda, né? Então a gente faz um acompanhamento desses pacientes. Graças a Deus, a maioria a gente faz tratamento domiciliar, né? É uma doença leve na maioria dos casos, né? Então com isso a gente tem o nosso telemonitoramento, no qual são feitas ligações, né? A gente faz ligações de canal aberto para o paciente ligar e perguntar para a gente poder orientar. Às vezes a alimentação, que remédio que toma, está com uma dor ali, e a gente tenta primeiro tranquilizar, porque ele não vem à toa também ao hospital, né? Então, além de tranquilizar, a gente evitar essa mobilidade do paciente infectado pela cidade, pelo hospital, entendeu? Perfeito, perfeito. Boa informação para o público do Piracicaba agora, para os associados, né? Bom, a gente ficou sabendo um pouquinho mais sobre o Centro de Excelência Médica. Eu acho que é um setor fundamental, né? Um setor que preza cada vez mais aí, por um caminho que todos nós ganhamos. Nós somos associados à Unimed, né? A excelência é justamente isso, é fazer algo, né? Trocando em miúdos, né, doutor, para a população aí, é fazer aquilo com muito amor e com muito capricho, né? E, acima de tudo, com muito cuidado. Então, a gente sabe que a principal função é essa, é fazer a excelência, fazer com excelência. E a gente fica muito feliz, a gente sabe que o trato final é conosco, né? Com os pacientes. Doutor, muito boa a participação. Queria que você deixasse o recado, então, para a população, né? Para os associados da Unimed, para a população em geral que assiste o programa Piracicaba Agora, sobre a situação daqui para frente e os cuidados, retomando mais uma vez, relembrando mais uma vez a todos nós, os cuidados que todos nós devemos ter com a nossa saúde e com o próximo, né? Com amor ao próximo também. Pois não? Acho que esse momento que nós estamos vivendo, esses 4 meses, basicamente, que a gente tem vivido nessa pandemia, mostrando que os estabelecimentos estão fechando, as pessoas estão perdendo emprego, né? Acho que tanta coisa ruim está acontecendo, mas assim, tudo isso está acontecendo para a gente preservar o nosso bem maior, que é a nossa vida, né? Não adianta você ter emprego e não ter vida para tocar seu emprego. Então, eu acho que esse altruísmo que a população tem que ter, né? De primeiro pensar no próximo, principalmente quando a pessoa está doente, né?
ela tem que se preservar em casa, tem que evitar contato com as pessoas. Isso é de extrema importância, né? A gente sabe de relatos de pessoas que estão doentes, que saem para a rua, mesmo doentes. Isso daí não se dá mais, né? A gente, isso daí vai meio contra de tudo aquilo que a gente tem feito para tentar fazer uma atenção na saúde, né? Então, a gente está mobilizando aqui no nosso hospital muitas pessoas, né? A gente basicamente mudou totalmente o nosso jeito de trabalhar aqui para poder dar um melhor atendimento para esses pacientes, né? E não só aqui, mas eu sei que em outros hospitais da região, dentro da cidade, estão fazendo isso. E o mínimo que as pessoas têm que fazer é mesmo pensar no próximo, né? Então, cuidados com higiene, cuidados com isolamento na medida certa, né? Sem loucura de querer ficar fazendo teste toda hora. Cada um tem um momento certo para fazer esse teste, tem indicação médica para fazer esse teste, né? Os testes, queira ou não queira, eles têm uma certa limitação, a gente não consegue, por explicações até físicas, a gente não consegue dar conta de uma grande legião de pessoas ao mesmo tempo, né? Então a gente precisa confiar nos médicos, confiar nas pessoas que estão do nosso lado para orientar. Tem canais abertos aqui no Unimed, tem um aplicativo, se não quiser vir ao hospital, dá para tirar dúvidas em relação a isso. E eu acho que, se Deus quiser, isso daí a gente está na descendência, se Deus quiser, a gente logo vai acabar com essa epidemia, mas que isso fique de lição, porque se outras coisas parecidas acontecerem, a humanidade tem que estar preparada para passar por cima disso, sem ter que mover tantas barreiras, né, como a gente tem feito para isso, né? Então, o Estado do Unimed fique tranquilo, né? A gente está tentando ser o mais acadêmico possível, estamos tentando ser o mais, estamos estudando diariamente, está saindo de novo, é uma doença nova, até os infectologistas admitem que isso não sabe o que vai ser daqui para frente, se teremos ou não uma proteção daqui para frente, quem já teve doente, né? Então, eu acho que, se Deus quiser, isso vai acabar logo e vamos tocar a nossa vida para frente. Cremos nisso, viu, doutor? Cremos nisso. Eu deixo aqui o agradecimento, né, em nome da população de Piracicaba, dos associados, mas em nome da população que sabe que nesse momento o empenho é total, né? A gente sabe do empenho da Unimed junto com a Prefeitura, Governo do Estado, Governo Federal. E a gente deixa o agradecimento porque vocês aí estão todos os dias lutando para salvar vidas, né? A gente sabe disso, a gente tem que agradecer e tem que orar. Que Deus proteja a todos, né? E vamos confiar na Unimed, confiar nos médicos, confiar na ciência, né? Que é um dom de Deus, né, doutor João? É um dom de Deus, né? O dom de Deus é a ciência, é a medicina e temos que confiar, né? Que vocês estão aí para lutar por nós. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado a todos aí, toda a equipe, né, do Centro de Excelência Médica da Unimed Piracicaba. Obrigado pela participação, viu? Obrigado, agradeço inclusive a toda a nossa equipe aqui, né, do Centro de Excelência, todos os colaboradores que estão trabalhando até fora do seu horário de trabalho, né, trabalhando muito home office, o pessoal está pensando muito na saúde e vencer logo essa epidemia. Vamos vencer com toda certeza, toda a fé, crendo em Deus aí e na ciência, vamos vencer. Obrigado, doutor, forte abraço, excelente trabalho, viu? Abraço para todos aí. Você acompanhou aí, então, o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.